Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. E como fazemos todo sábado, nós estamos trazendo um estudo da revista Visão Missionária. Desta feita, a revista Visão Missionária do primeiro trimestre de 2021, um artigo escrito pelo pastor Silvio Macri, intitulado Sobreviventes. Quando eu li, o artigo e quando o título do artigo chamou a atenção, a questão dos sobreviventes, eu imaginei logo uma flor, nascendo em meio ao deserto, uma flor que nasce em meio ao deserto, independente de todas as circunstâncias serem contrárias, essa flor nasce, e floresce. É muito lindo mesmo esse cuidado que a gente percebe de Deus, mesmo que todas as circunstâncias sejam contras. Aquela flor, ela persistiu, ela perseverou e ela floresceu. É muito interessante mesmo. Nós vamos nesse instante orar ao nosso Deus, pedir direcionamento dele para as nossas vidas, agradecer por este ano que se passou, e por este ano que se inicia. Pai Celeste, Pai amado, muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pela tua presença em nós. Obrigada, Senhor, pelo ano de 2020 e pela oportunidade que nós estamos tendo de vivenciarmos mais um ano, ó Deus. Muito obrigada pela tua presença constante em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, mesmo diante de todas as dificuldades pelas quais nós passamos, mas nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Obrigada, a Deus, pelo teu cuidado, adentra, ó Deus, a cada lar nesse instante, sonda, ó Pai, a cada coração, Senhor, e supra, ó Pai, a cada uma das suas necessidades. Tu sabes, ó Senhor, quais são as tempestades, quais são os vendavais pelos quais os lares têm passado, e nós te pedimos, ó Senhor, que tu estejas, ó Deus, a acalmar com a tua voz as tempestades, ó Senhor, que tu estejas, ó Deus, a acalmar o mar. Obrigada, Pai, por tudo, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Sobreviventes, artigo escrito pelo pastor Silvio Macri, da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2021. O pastor Macri, ele já começa com uma pergunta bem interessante. Diante da pandemia do Covid-19, que ceifou milhares de vidas no mundo, como você consegue se ver? Você consegue se ver como um sobrevivente, como alguém que sobreviveu às tempestades, que tem sobrevivido a essas tempestades? A palavra de Deus, queridos, ela nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, que nos alegremos, porque Jesus, ele venceu o mundo. Então nós vamos passar sim por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, mas o Senhor venceu o mundo e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Hebreus, Paulo escrevendo ali aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36 e 37, ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. No versículo 38 e 39 do mesmo capítulo, ele diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A vida cristã é uma vida permeada de lutas, de dificuldades, mas como nós falamos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vida cristã é uma vida vivenciada pela fé, Então, como remanescentes de uma geração, o que você tem feito para andar em santidade, servindo a Deus de todo o coração e perseverando diante das dificuldades,
sem jamais retroceder na fé. Paulo diz que o justo viverá da fé, e aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuamos, mas daqueles que creem para a conservação da alma, para a conservação do espírito. Então, como você tem feito para permanecer fiel a Deus diante dos intempéries da vida, diante das dificuldades que assolam o dia a dia, diante desse mundo que está um caos, né? Onde a iniquidade tem se multiplicado a cada dia? Você concorda que o texto não trata apenas de uma mera sobrevivência, de apenas sobreviver no mundo, mas na plenitude de Cristo Jesus, ou seja, a identidade e o trabalho do povo remanescente de Deus é determinado e centrado na obra de Cristo e na pessoa de Cristo. Então, não se trata apenas de sobrevivermos neste mundo. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, né? Mas estamos no mundo. E não se trata de apenas sobrevivermos aqui, mas de quando se trata de um povo remanescente, né? Diz que é um povo centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus Cristo. Porque as promessas, queridos, de Deus para as nossas vidas, as promessas de glórias, as promessas de paz, a Bíblia nos diz que haverá um tempo que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá mais tristezas, não haverá mais fome, não haverá mais miséria. Mas essas promessas, as promessas de glória, por mais que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo do nosso Deus diariamente, as promessas da Canaã celestial, as promessas de ruas de ouro, as promessas de ruas de pedras cravejadas, né, de coroa cravejadas de pedras, são promessas para o futuro, não são promessas para o agora. E por serem futuras, elas são invisíveis aos olhos humanos, enquanto a realidade do mundo que nos cerca é presente, é bem vivível, é palpável e nós podemos sentir. Então isso é um teste diário da nossa fé. E muitos acabam desistindo ou então se cansando, né? Acabam desistindo da fé, né? Negando a Deus, como aqui o texto de Paulo, que Paulo escreve aos Hebreus diz, né? Que muitos, né? Acabam recuando na sua fé, mas nós não somos daqueles que recuamos, nós somos daqueles que perseveram, daqueles que creem para a conservação da alma. Então muitos acabam desistindo ou então se cansando diante das dificuldades, dos intempéries da vida, das perseguições do dia a dia que assolam as nossas vidas, que foi o que aconteceu com Baruque. E é o que nós estaremos estudando hoje, né, a respeito de sobreviventes, né? Nós vamos estudar um pouquinho aqui a respeito disso e a respeito da história de Baruque. Nós vamos lá para Jeremias, capítulo 45, versículo 4, que diz assim: Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: Estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. No versículo 5, ele diz o seguinte: será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Então Baruque, diante das dificuldades que estava enfrentando, diante das decepções, da perseguição do rei, né, de mandar prendê-lo por ele fazer a vontade de Deus, Baruque, ele acaba se entristecendo, né? Ele acaba se entristecendo. E nós vamos observar que a profecia de Jeremias, tal como está na nossa Bíblia, ali o capítulo 1, do 1 em diante, né, na ordem que está na Bíblia, ela não foi editada em ordem cronológica. O que é facilmente perceptível é que o autor, o pastor Macri, ele diz
que isso é facilmente perceptível ao ler o livro de forma sequencial. Se você for ler um capítulo atrás do outro, facilmente você percebe que os capítulos não estão na ordem cronológica em que foram escritos. E por que isso, né? Aí ele começa dizendo assim, aí ele dá o exemplo do capítulo 45, que deveria ser colocado logo após o capítulo 36, que conta a história de como Deus ordenou a Jeremias que ditasse a Baruque todas as mensagens que ele havia proferido durante seus 23 anos de ministério. Nós vamos ver que o ministério de Jeremias, né? A gente vai ver que o livro de Jeremias se chama Lamentações de Jeremias. Nós temos aí as Lamentações de Jeremias, que Jeremias se lamenta e lamenta até o dia que nasceu, né? Por conta das profecias que Deus mandava através da vida de Jeremias. E Jeremias, imagine que Deus mandou Jeremias catalogar todas essas profecias que ele havia dado durante 23 anos e colocar em um livro. A gente vai ver isso aí no capítulo 36 do livro de Jeremias. E como secretário do profeta, Baruque, ele escreveu, né? Jeremias foi lá, chamou a Baruque e ditou a Baruque o que Baruque deveria escrever no rolo. Jeremias estava preso, não poderia estar levando para o povo o papiro, né? Não poderia estar levando ali o livro para o povo. Aí ele pede para Baruque, como secretário, para Baruque ser o escriba, né? E Baruque ali começa a escrever as profecias de Jeremias. Jeremias vai ditando e Baruque vai escrevendo. Então Baruque escreveu num rolo de papiro. E esse é um material muito usado na época. E o que foi que Baruque fez? Baruque obedeceu ao que Jeremias pediu. Baruque foi e leu para o povo, né? Então leu perante o povo no templo de Jerusalém. Ao ouvirem essa leitura, os príncipes, principais auxiliares do rei Jeoaquim, pediram a Baruque que fizesse novamente a leitura, só que agora no Palácio Real, a uma audiência seleta de altos funcionários do governo. Estes pediram um livro a Baruque, e quando Baruque leu para os príncipes, para o alto escalão ali do governo, muitos ficaram temerosos, olharam um para o outro e pediram a Baruque o livro, né? Pediu a Baruque que Baruque lhes entregasse o livro que eles iriam fazer chegar ao rei, né? Ao conhecimento do rei. E eles pegaram esse livro e levaram ao rei, que ao conhecer o conteúdo, ficou tão irritado, mas tão irritado, que à medida que se fazia a leitura, o rei ele cortava, né, com um canivete, uma faca ali, ele cortava, né, as partes do papiro que foram lidas, que já estavam sendo lidas, e queimava em um fogo que estava perto dele, uma lareira. Em seguida, o rei ordenou aos príncipes que prendessem a Jeremias e a Baruque. Diante disso, aí a gente vai ver aí o que é que Baruque diz já no capítulo 45, no versículo 3, que Baruque diz: eu desisto. O Senhor aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Gente, parece a nossa fala às vezes. Às vezes a gente não fica assim, fala: Senhor, eu desisto, são tantos problemas, tantas coisas que o Senhor tem aumentado tanto a minha aflição, a minha angústia durante esse período, né? Quantas vezes você não se pegou dizendo isso? E essas experiências, elas foram extenuantes. A vida de Baruque foram exaustantes, sobrecarregaram a alma atribulada de Baruque, que Baruque se queixou diante de Deus. E aí ele diz: eu desisto, o Senhor aumentou a minha tristeza, o meu sofrimento, estou cansado de gemer, já não consigo descansar, não consigo dormir, de tanta angústia, de tantos problemas. E aí o Senhor manda o recado para Baruque, que foi o que nós lemos, né? E o Senhor diz o seguinte: olha, diante daquilo que eu vou fazer a esse povo, você deveria estar feliz por apenas sobreviver. Essa experiência é parecida com a do profeta Isaías.
que por ocasião do seu chamado ao ministério profético, o jovem nobre que se ofereceu para ser enviado pelo Senhor para pregar ao povo, ele ouve da própria boca do Senhor, perplexo, esse mesmo Deus lhe dizer de forma poderosa e gloriosa no templo, dizer que seu ministério seria improdutivo. Nos padrões de hoje, um verdadeiro fracasso, pois menos de 1/10 dos ouvintes se converteriam e sobreviveriam. O restante endureceria o coração ao ouvir a pregação poderosa e contundente de Jeremias, que Jeremias estava trazendo ao povo. E por isso ele deu o nome do seu primeiro filho, Sear-Jazub, que significa um resto volverá. Então, às vezes, acontece também em nossas vidas nos sentirmos assim, cansados, exaustos de tantos problemas, de tantas dificuldades. Será que você não ficou assim em 2020? Será que não teve um momento da sua vida que você disse, basta, eu desisto, não aguento mais? A sobrecarga está vindo muito grande para cima de mim. A sobrecarga emocional, financeira, de saúde, são tantas coisas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes parece que a gente não vai suportar. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições. Nós precisamos ter bom ânimo, porque nós venceremos o mundo, assim como Cristo venceu. E nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Então, a figura de um povo remanescente ou sobrevivente, ela permeia o Antigo Testamento, onde esse conceito aparece mais de 600 vezes. A ideia de remanescentes é aqueles que restam ou tendo escapado, especialmente uma porção de uma pequena comunidade que escapou de uma devastadora calamidade e que formará a base para uma nova comunidade. O número de remanescentes é sempre pequeno. Em Zacarias 13:8 é 1/3 do total do povo. Em Isaías 6:13 é apenas 1/10 do total. Em Ezequiel 5:3, o remanescente retratado ali é retratado apenas como alguns poucos fios de cabelos atados sobre as dobras de uma veste. Então, muitas vezes, nós questionamos a Deus, nós desabafamos, mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser remanescentes, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos resistir, permanecermos fiéis em meio a uma geração corrupta e perversa, em meio às calamidades, em meio às dificuldades. E a ideia de um povo que sobrevive a isso é pequena. A gente vai ver que diante da desonestidade que assola o mundo, qualquer atitude de bondade e de honestidade é motivo de notícias, Essa semana a gente viu a reportagem de um casal que encontrou uma bolsa com R$2.000 e que foi a polícia entregar procurando o dono do dinheiro, para ver se conseguia achar o dono do dinheiro. É muito difícil você achar, porque normalmente um provérbio popular diz que quem acha, encaixa, Achado não é roubado, diz o provérbio popular. Mas aquele casal achou R$2.000 e entregou à polícia. Isso é honestidade, e isso é raro em meio a uma geração tão corrupta, em meio a uma geração tão perversa, Então a gente vai ver que sobreviver, escapar, ter um padrão de vida diferenciado é difícil, mas não impossível no Senhor. Então, a Bíblia nos diz, o pastor diz assim, que apesar da sua presunção de como povo escolhido, Israel, ele fracassou fragorosamente como nação teocrática. Por isso, o Senhor voltou-se para um remanescente fiel, e foi por meio desse que cumpriu o seu plano de redenção da humanidade. Então, Israel, era a nação escolhida de Deus,
E como nação escolhida de Deus, Israel fracassou, né? Como nação teocrática, como nação cujas regras de conduta, políticas, jurídicas, de conduta moral e ética fossem regidas pelo Senhor. Israel se desviou do padrão de Deus. Israel deixou de ser uma nação feliz, cujo Deus era o Senhor, né? Como era o desejo do salmista aí no Salmos 33, 12, que diz: bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual o escolheu para a sua herança, né? Então, Israel deixou a este Deus para adorar outros deuses, para praticar injustiças, mas entre os israelitas havia um remanescente fiel em quem não havia falsidade. É o que diz João 1,47. Quando Jesus vê Natanael se aproximando, diz: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E essas poucas pessoas fiéis permaneceria com o povo de Deus no mundo, né? E desse restante fiel é que surgiria Jesus, o Salvador, que fundou um novo remanescente, como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 9. Então, Jesus Cristo fundou uma outra nação e diz que a todos aqueles que receberem a Jesus, né? Receberem a Deus e confessarem como seu Salvador, seria filho de Deus. Então, é difícil permanecer fiel, mas não é impossível, porque nós buscamos forças em Deus. E aí Jesus Cristo, queridos, falou sobre essa questão de permanecer fiel, respondendo diretamente à pergunta se são poucos os que se salvam. Aí Jesus Cristo fala assim: olha, esforcem por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então, muitos são aqueles que dizem, mais adiante ele diz, muitos são aqueles que dizem: Senhor, Senhor, e não entrará no reino dos céus. Então ele estava ensinando ali, né? No Sermão do Monte, ele diz: entrem pela porta estreita, procurem entrar pela porta estreita, dá mais trabalho, mas procurem seguir por essa porta, porque larga a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então busquem com toda diligência, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É isso que Mateus, Jesus Cristo está lá falando em Mateus, no capítulo 21. Então, John Stott, conhecido líder evangélico inglês, recentemente falecido, o pastor Macri, ele diz o seguinte, que John, ele escrevendo um livro sobre o mesmo Sermão do Monte, no qual deu o título de Contra a Cultura Cristã, no original em inglês, ele diz no seu prefácio que se a igreja tivesse aceitado os padrões e os valores de Jesus e vivenciado segundo eles, teria sido uma sociedade alternativa que sempre tensionou ser e poderia oferecer ao mundo uma autêntica contracultura cristã. Na introdução, diz que as pessoas do mundo estão buscando significado para suas vidas. Com demasia frequência, o que vem nas igrejas não é uma contracultura, mas o conformismo. Não uma nova sociedade que concretiza seus ideais, mas uma versão velha da sociedade. Não a vida, mas a morte. Então, o pastor aqui, Macri, ele cita, né, o pastor John Stott, ele diz que nesse livro que ele escreveu sobre a contracultura cristã, ele fala o seguinte, que se a igreja tivesse realmente procurado vivenciar os padrões de Deus, os padrões bíblicos para a sua vida,
se a igreja poderia oferecer ao mundo uma contracultura. Uma contracultura. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas do mundo, algumas pessoas estão buscando um sentido para a sua vida. E quando olham para a igreja do Senhor, para aqueles que dizem que servem a Deus, o que vem é uma roupagem velha da mesma sociedade, né? O que vem é muito falar e pouco se viver o evangelho. Então, o que se vê na igreja não é uma contracultura do mundo, mas uma igreja conformada, um conformismo, e não uma sociedade que concretiza seus ideais, que vive seus ideais, que vive aquilo que prega. Ele não encontra na igreja a vida, mas encontra na igreja a morte. E quando falamos de contracultura cristã, não estamos aqui preconizando uma guerra cultural, né? Como que a maior parte dos fundamentalistas querem. Mas o que se objetiva que objetivam subjugar o mundo e submetê-lo aos padrões dos pensamentos evangélicos, daqueles que são pensamentos evangélicos. Mas, na verdade, quando Jesus Cristo fez a oração sacerdotal pelos discípulos, ele não pediu a Deus que tirasse os discípulos do mundo, né? Que tirasse do mundo, nem que os transformasse em guerreiros que conquistassem o mundo, né? Então, Jesus Cristo, ele pede a Deus que nos fortaleça, que nos dê condições de estarmos nesse mundo, porque o reino dele não era daqui do mundo, né? Mas que guardasse as nossas vidas do mal, que nos livrasse do mal, que nos livrasse de praticarmos o mal, que nos livrasse de vivenciarmos o mal e nos deixarmos levar pelo mal. Então, Cristo não pediu que tirasse, não pediu a Deus que tirasse o seu povo do mundo, né? Mas que livrasse do mal, que nos livrasse do mal. Então, quando Jesus Cristo diz, ora ali na oração sacerdotal, e a gente vai ver, né, que Jesus Cristo diz, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, é uma oração de Jesus Cristo, que Deus esteja guardando o seu povo, livrando o seu povo, mas não nos tirando aqui do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. E nós precisamos viver em uma contracultura. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos pregando. Então, diante de Pilatos, perante Pilatos, representante do Império Romano, então o maior reino do mundo afirmou, né? O meu reino não é deste mundo. O maior rei, né? O maior rei, né? O maior rei do mundo. Diante de Pilatos, ali o Império Romano, um dos maiores impérios do mundo, né? Jesus Cristo, ele diz para Pilatos, olha, o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. E o que nós estamos dizendo é que os cristãos autênticos, que são meros sobreviventes, e são sobreviventes aqui na terra, em meio a um mundo torto, depravado, condenado em que vive. Frequentemente assim, como Baruque, esses sobreviventes se sentem como os últimos mortais em certas situações e ambientes em que forçosamente precisam estar ou têm que frequentar em razão da sua posição na sociedade. São uma fraca minoria, apesar de toda a falácia acerca do crescimento explosivo das igrejas cristãs, apesar de toda a falácia do crescimento exponencial da igreja cristã, na realidade é o que a Bíblia diz, poucos são os que entrarão pela porta estreita. Então, o seu consolo está na promessa feita ao secretário de Jeremias, né? Você escapará com vida, esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Então, diante da sociedade que nós vivemos, por que permanecer fiel? Por que servir a Deus? Por que permanecer fiel diante de tantas dificuldades, enfermidades, problemas, perseguições? E às vezes a gente cansa, e às vezes nós fazemos como Baruque, né?
Nós fazemos como Baruque: desisto, estou cansado, não aguento mais, olha, estou exausto. E aí Deus fala: olha, eu, diante do que vou fazer a esse povo, você tem que se dar feliz por você escapar com vida. Então, você escapará com vida, Baruque, aonde você estiver. Eu, o Senhor, falei. Então, a cena final para os sobreviventes é a descrita ali em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, quando ouvirão os seus nomes escritos no livro da vida. Os sobreviventes de todas as nações, povos, tribos e línguas estarão em pé diante do trono do Senhor e servirão dia e noite. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que os salvou os apacentará e os conduzirá às fontes da água viva. Eles serão o povo de Deus, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo se fez novo. Então, queridos, nós estamos já o que? 10 dias? Há 10 dias do 7 dias. 7 dias é hoje, né? Nós estamos já há quase 10 dias do ano de 2021 e nós louvamos a Deus porque nós sobrevivemos diante das dificuldades, diante das calamidades, diante dos problemas, das enfermidades. Nós estamos de pé. E as promessas de Deus para as nossas vidas, o prazer que nos dá, a alegria maior e a realização, a maior alegria do cristão, né? E do Espírito Santo e da Igreja do Senhor, não são os milagres, não são as curas ou qualquer outra ação, mas é a união da Igreja com o Espírito Santo clamando a todo aquele que ouve, que tem sede da palavra, que venha. Né? Isso que está em Apocalipse 22, 17, e é o texto que eu deixo para vocês nesta noite. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser, beba de graça da água da vida. As promessas de Deus para as nossas vidas não são para este mundo, mas para o mundo futuro. As dificuldades assolam, os problemas assolam, mas a alegria maior e a realização maior do Espírito Santo, né? Então, a alegria maior do Espírito Santo e da noiva. Que noiva é essa? A Igreja do Senhor. Não são os milagres terrenos, não são as curas, não são as benécias que adquirimos aqui na terra ou qualquer outra ação sobrenatural, mas a maior glória, a maior alegria da igreja é quando ela se une com o Espírito Santo de Deus e clama ao Todo-Poderoso que venha, né? E Jesus Cristo está voltando, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos ser encontrados como remanescentes fiéis, que permanecemos fiéis, inabaláveis, somos sobreviventes, mesmo diante das dificuldades que nos assolam. Então, ele faz um convite a mim e a você. O Espírito Santo de Deus faz um convite para mim e a você a beber da água da vida. Só assim nós estaremos prontos, preparados para a segunda volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite em paz, nos dê um ano de 2021 maravilhoso na presença dEle, repleto das bênçãos do Senhor. Que Deus ministre na sua vida toda cura, toda libertação, tudo que precisa ser restaurado, que o Senhor restaure. Que o ano de 2021 seja um ano maravilhoso
para mim e para você, e que possamos vivenciá-los como sobreviventes, remanescentes fiéis a Deus e a sua palavra. Nosso muito obrigada a cada um de vocês, né? Este mês nós estaremos de férias, amanhã nós estaremos mais uma vez na escola bíblica, mas esse mês de janeiro nós estaremos de férias, porque na próxima semana, próxima sexta-feira, nós vamos estar nos submetendo a uma cirurgia, e eu peço a você que esteja se unindo a nós em oração, a Deus pelas nossas vidas, para que Deus nos proteja, nos guarde, e que os médicos e toda a equipe hospitalar sejam meros instrumentos na mão deste Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos aqui todo sábado, né? A obra do Senhor não vai parar, porque Deus levantou mulheres disponíveis, mulheres de força, remanescentes, sobreviventes, né? Para estarem falando da sua palavra, para estarem transmitindo a sua palavra a você aí que nos assiste. Nós vamos ter durante esse mês a nossa vice-coordenadora de MCM, a nossa irmã Neuza, nós vamos ter a nossa irmã Joquebede, e nós vamos ter a nossa irmã Gleide, que é diretora de estudos, trazendo os estudos da revista Visão Missionária todos os sábados aqui para vocês. Então nós convidamos a você que continue nos assistindo, que compartilhe dessa palavra maravilhosa, que persevere em oração, e vamos sim continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Deus nos abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês.